Entrevista com o técnico Dado Cavalcante. Professor, pergunta de Oswaldo Barreto, da Resenha na Rede, Rádio Andaiá FM, Paulo Henrique Reis, Simões Filho FM e 93 FM GQE. O Bahia tem o melhor ataque da Copa do Nordeste e agora encara a melhor defesa da competição. Existe um planejamento diferenciado para enfrentar o Ceará? É um duelo bem interessante, né? Melhor ataque contra a melhor defesa. Acredito muito que as duas melhores equipes do campeonato estarão se enfrentando na final. A preparação, ela em todos os momentos, contra todos os adversários, ela sempre sofre ajustes, né? Existe um direcionamento para o nosso adversário, o que não vai ser diferente agora contra o Ceará. Jair Barão, da Rádio Excelsior. Dado como conseguir fazer uma final em 2 etapas, tendo uma partida importante pela Sul-Americana entre elas, mantendo o mesmo nível de intensidade e buscando sempre o melhor resultado? Pensando jogo a jogo. Hoje o pensamento é exclusivo em sábado, primeiro confronto contra o Ceará. Não existe futuro pós-jogo. Então hoje é o foco todo no primeiro jogo. No domingo pela manhã, na nossa reapresentação no CT, nós pensaremos no segundo adversário, na segunda competição. Então esse é o nosso, a nossa doutrina aqui, nosso lema que a gente está seguindo aqui nesse momento de definição. Flávio Gomes, ABN, TVBN Bicaraí, Nilson Luiz de Itapuã FM. O Ceará se tornou algoz do Bahia nos últimos 2 anos. No elenco atual, somente 3 jogadores titulares disputaram a final do Regional em 2020. Com a equipe reforçada hoje, o que será preciso para retomar a hegemonia diante do adversário? E o Ceará é favorito a conquistar o título? Bom, final não tem favorito. São 2 equipes que qualquer uma delas pode vencer, pode ser campeão. A minha expectativa é que a gente entre em campo, né, com um nível de concentração elevado, com o mesmo nível de competitividade dos jogos decisivos que enfrentamos anteriormente a esse confronto. A final está em aberta, não tenho dúvida que serão 2 grandes jogos, será um confronto de 2 grandes equipes. Então, histórico, retrospecto, favoritismo, tudo isso fica em segundo plano na hora de confronto de decisão, na hora de final. Léo Souza, BNews, Fábio Santos, da TV Band e Gabriel Rodrigues, Jornal Correio. O Bahia vem de 2 vice-campeonatos do Nordestão contra o Ceará e de uma longa sequência de derrotas para o time cearense. Como administrar a pressão por esse retrospecto para que ela não entre em campo? Qual a postura que o Bahia deve ter, principalmente no primeiro jogo? O retrospecto não entra em campo. Nós vamos procurar fazer o nosso trabalho que estamos fazendo, né? E construindo uma história com um grupo na temporada 2021, com jogadores que nem sabem sobre isso. Então, por isso que essa condição ela não será internalizada. A nossa dificuldade vai ser o confronto contra o nosso adversário, que é um time qualificado, que é um time forte, que tem uma defesa expressiva, e o nosso foco está sendo justamente na busca, né, de possibilidades que a gente consiga passar por esse adversário, vencer essa defesa, vencer esse confronto e trazer o troféu para Salvador. Reginaldo Lima, da Sociedade News de Feira, e Simval Anjos, da Rádio Continental de Serrinha. Dado hoje, você pode afirmar que o time atingiu o ponto que você queria? Caso não tenha atingido, o que precisa ainda consertar? E como você tem avaliado o desempenho do Bahia? Bom, eu estou muito satisfeito com a apresentação dos nossos jogadores em campo. A ideia está consolidada. Acho que o entendimento existe desde dos nossos defensores aos nossos atacantes. Acho que os 4 momentos do jogo, o da organização ofensiva, o momento da organização ofensiva é o nosso melhor momento. Acho que nós temos margem para evolução na organização defensiva. E penso que na transição, tanto ofensiva como defensiva, nós podemos melhorar muito ainda. Então, assim, existe ainda um passo largo a ser dado, embora eu esteja bem satisfeito em relação às ideias, né, que são muito claras, os jogadores pensam junto comigo, existe uma uniformidade, existe uma sintonia. Então, isso me deixa muito satisfeito para que a gente busque mais essa evolução nos outros momentos que eu citei anteriormente. Meu nome é César, da Rádio Sociedade. Você acha que já mostrou trabalho suficiente para se livrar da pressão de uma pequena parte da torcida? Bom, o treinador que convive, né, que comanda a equipe de massa, já tive experiência de
de passar por outras equipes, assim, precisa conviver com essa condição. E eu entendo também de forma natural. São muitas paixões, né? Existe muita emoção envolvida, existe muito sentimento. E eu valorizo muito o sentimento. Eu valorizo muito essa emoção, a paixão pelo jogo, até porque eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Tenho paixão pelo futebol, tenho paixão pelo meu trabalho e sou sabedor de que as dificuldades são inerentes do cargo que eu exerço. Douglas Santana, SCBahia.com. Além dos títulos estaduais que você já conquistou, você também tem um bicampeonato da Copa Verde, uma competição regional, assim como o Nordestão. Você tem noção do quão importante será essa conquista para a sua carreira, sabendo também do cenário dessa final, onde o Bahia perdeu 2 vezes para o Ceará? Título é título, né? Vencer campeonato é algo que qualquer profissional no futebol almeja, não é diferente comigo, muito menos com o Bahia, que é um clube que se acostumou a vencer títulos, a levantar troféus. Então, eu estou na mesma balada que o meu clube, eu estou com as mesmas ambições que a minha equipe, eu tenho a mesma paixão que o nosso torcedor, então eu estou completamente envolvido, esquecendo qualquer outra condição individual, qualquer aspecto pessoal. Hoje o envolvimento é em cima da conquista que o Bahia merece e que nós vamos buscar. Manuel Pitichinga, da Rádio Transamérica. O calendário é muito ruim para todos. O Ceará saiu de Fortaleza no domingo passado para jogar contra um time argentino. De lá veio para Salvador e retorna para a Bolívia. O Bahia, em um momento mais tranquilo de viagens, pode tirar proveito de um suposto desgaste do adversário? Bom, essas condições elas não são levantadas, né, internamente. O jogo passado, nós saímos de Montevidéu, viajamos um continente para jogar contra o Fortaleza e nos classificamos, né? E sinceramente terminamos o jogo bem mais inteiro do que o nosso adversário, no meu modo de ver. Então, são condições que em decisão, em final, em jogos decisivos, elas ficam em segundo plano. Alfredo Noronha, do Info Bahia. Professor, observando o vídeo dos bastidores, vemos como você orquestra o clima do vestiário e contagia todo o time, inclusive a torcida, coisa que não vimos há muito tempo. Você tem como inspiração alguém para preparar esses discursos? E já tem um discurso pronto para a tarde de sábado? Não, a minha inspiração ela é natural, né? Intrínseca mesmo. Não preparo previamente. Eu preparo a semana de trabalho, né? Às vezes eu preparo lemas aqui durante a semana e aquela da contagem regressiva foi previamente pensada em relação a jogos que nós precisávamos criar um fato novo antes do jogo contra o CRB. O clima estava um pouquinho disperso aqui no CT e trabalhar com essas contagens, com a contagem regressiva foi uma estratégia previamente pensada, mas algumas palavras colocadas naquele momento, elas são naturais mesmo, não é nada, é do coração, é coisa que aparece no momento, que eu tento externar e tento fazer da melhor forma possível para dar aquele último gás antes de entrar em campo. Del Machado, no Mosaico Esportivo, Vinícius Cerqueira, do Portal Bahia. Dado você teve a possibilidade de descansar alguns atletas na última terça. É possível disso acontecer novamente na próxima terça, já que o adversário ganhou e assumiu a liderança do grupo na Sul-Americana? E para o jogo de sábado, você repete a escalação no jogo contra o Fortaleza? Bom, eu não tive possibilidade de descansar ninguém. Na verdade, eu tive a infelicidade de não contar com todos os atletas. E isso pode acontecer, inclusive, para sábado. Se a linha do raciocínio for de descansar, pode ser que alguns descansem sábado, porque não confirmamos ainda, né, a inclusão de todos os atletas à disposição para o jogo. Talvez alguns tenham, pelo pensamento, né, pela condição de jogos e sucessivos, acham que nós tiramos alguns atletas para descansar atletas. Nós não descansamos ninguém. Nós apenas tiramos do jogo aqueles que não podiam jogar. E eu espero que todos estejam à disposição. Teremos um treinamento amanhã ainda para fazer, né, equacionar todas as possibilidades dos nossos jogadores, para que todos estejam inteiros para fazer 3 jogos aí nessa nova sequência de jogos da melhor forma possível. A última pergunta, Xandão Monteiro, da Rádio Nova Cajazeiras, e Alexandre Andrade, do podcast Esquadrão 71. Caso o Bahia avance para as finais do Campeonato Baiano, como será o time para esse mata-mata? Continuará o time total de transição ou será mesclado com alguns jogadores do time principal?
E existem jogadores do time de transição que estão no seu radar, além dos que você relacionou? Bom, a situação da sequência de campeonato nem, sinceramente, nunca passou pela nossa discussão. Isso é situações que serão talvez conversadas futuramente, né? O foco é todo na final, o foco é todo no próximo jogo. E em relação à observação, ao mapeamento de jogadores, eu tenho sim mapeado alguns jogadores, já tem inclusive jogadores do Sub-20 que estão mapeados. Tem jogadores do Sub-17, que aí para um futuro um pouquinho mais longo. É a minha função, né? Eu tenho também um pouco mais de facilidade pela forma que eu cheguei aqui no clube e como eu me inteirei de tudo que acontece no clube em relação à base. Então temos sim, eu tenho hoje o conhecimento pleno de todos os jogadores da transição, todos do Sub-20 e alguns do 17, e alguns desses já estão sim mapeados na perspectiva de futuramente estarem juntos do nosso elenco principal.